O assassinato de Francisco Ferdinando pode te chocar. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria foi assassinado, o que deu início à Primeira Guerra Mundial e mudou o curso da história. Esse assassinato ocorreu exatamente 28 anos após a morte de seu avô, o imperador Maximiliano do México, no mesmo dia em 1867. Esses dois assassinatos destacam uma conexão interessante entre figuras históricas e seus tempos turbulentos. Francisco Ferdinando era uma figura importante e sua morte aumentou a tensão entre as potências europeias, que já estavam à beira do conflito. As consequências disso levaram a guerras em larga escala e mudanças políticas por todo o continente. É surpreendente pensar como um evento trágico pode ter consequências tão profundas. Muitos historiadores afirmam que a guerra mudou a política mundial por décadas. Na verdade, os ecos da Primeira Guerra Mundial ainda são sentidos hoje, pois ajudaram a preparar o terreno para a Segunda Guerra Mundial e o mundo moderno. Não é fascinante ver como a história se entrelaça de forma tão dramática, conectando gerações através de momentos-chave? Por que o medo de tubarões influencia tanto nossa percepção? Apesar de sua reputação assustadora, os tubarões representam um perigo muito menor para os humanos do que pensamos. Na verdade, as estatísticas mostram que é muito mais provável que uma pessoa seja mordida por outra pessoa do que por um tubarão. Um estudo surpreendente de 1977 destaca essa realidade, relatando impressionantes 892 casos de mordidas humanas em Nova York, número que supera em muito o total de mordidas de tubarões no mundo naquele ano. Esse contraste acentuado demonstra o quanto o medo público é exagerado, muitas vezes alimentado pela mídia sensacionalista e filmes. Embora ataques de tubarões realmente ocorram, a probabilidade de encontrar um deles é incrivelmente baixa. Então, da próxima vez que você ouvir uma história assustadora sobre tubarões, lembre-se de que os verdadeiros perigos, muitas vezes, estão muito mais perto de casa, entre nós, humanos. Os mitos sobre tubarões precisam ser confrontados com a realidade. Incrível, mas nosso Sol em breve se tornará uma gigante vermelha. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol passará por uma grande transformação, quando acabar o combustível de hidrogênio em seu núcleo. Esse processo fará com que ele se expanda enormemente, possivelmente engolindo as órbitas de Mercúrio e Vênus, e talvez até mesmo a da Terra. Quando o Sol se expandir, suas camadas externas esfriarão e ganharão uma coloração avermelhada. Essa fase será não apenas impressionante. O calor intenso e os poderosos ventos solares removerão uma parte significativa das camadas externas do Sol. O que restar criará uma bela nuvem de gás e poeira conhecida como nebulosa planetária. No final, o núcleo remanescente esfriará e se tornará uma anã branca, um denso remanescente do Sol, que continuará a brilhar tranquilamente por bilhões de anos. Embora esse evento pareça distante, ele nos lembra do ciclo de vida do Sol e da natureza em constante mudança do nosso universo. Não é fascinante pensar sobre o futuro do nosso sistema solar? Acredite ou não, os coelhos têm patas traseiras únicas. Enquanto gatos e cães se movem sobre almofadinhas duras, os coelhos usam uma estratégia diferente. As patas traseiras deles são, na verdade, peladas, cobertas apenas por uma camada espessa de pelo. Esse pelo funciona como um amortecedor natural, protegendo sua pele delicada ao aterrissar após um salto. Imagine como é pular na natureza e cair em superfícies duras sem almofadinhas como muitos outros animais. Essa pelagem fofinha também é importante para a aderência, evitando que eles escorreguem durante saltos impressionantes. Os coelhos são ótimos saltadores, capazes de pular até 3 vezes o seu comprimento de uma só vez. Essa habilidade os ajuda a se mover rapidamente no ambiente e é crucial para escapar de predadores. Então, da próxima vez que você ver um coelho no quintal, reserve um momento para apreciar suas patas traseiras únicas, que o ajudam a sobreviver na natureza. Você sabia que o Zip Stitch pode substituir os pontos? Este dispositivo médico inovador oferece uma maneira mais simples de fechar feridas em comparação com os pontos tradicionais. Em vez de agulhas e fios, o Zip Stitch utiliza um sistema adesivo com tiras ajustáveis, que rapidamente selam cortes e lesões. Isso significa menos dor durante o uso e uma redução significativa no tempo gasto no consultório médico. Desenvolvido para ser prático, o Zip Stitch permite que os pacientes cuidem de pequenos ferimentos sozinhos.
seja um arranhão no joelho de uma criança ou um pequeno corte cirúrgico, este dispositivo ajuda na cicatrização mais rápida e garante uma união segura. Ele vem até com instruções claras, tornando-o fácil de usar para pessoas sem formação médica. Imagine um curativo que não só une sua pele, mas também cria as melhores condições para a cicatrização. Este método também reduz o risco de cicatrizes e infecções associadas aos pontos tradicionais. Com sua eficácia e praticidade excepcionais, será que o Zip Stitch pode mudar nossa forma de tratar feridas? Você consegue imaginar que os sapatos podem te levar para casa. Em uma incrível combinação de fantasia e tecnologia, uma invenção moderna, inspirada no amado Mágico de Oz, oferece sapatos com tecnologia GPS embutida. Assim como os famosos sapatos rubros da Dorothy, esses sapatos inovadores ajudam os usuários a encontrar o caminho de volta para casa, mas com alta tecnologia. Imagine calçar um par desses sapatos mágicos e, em vez de seguir pela estrada de tijolos amarelos, simplesmente apertar um botão ou dizer um comando para ativar o GPS. Os sapatos então fornecem direções passo a passo até a sua porta, mudando nossa percepção de como ir do ponto A ao ponto B. Eles não apenas adicionam um pouco de magia ao nosso dia a dia, mas também oferecem uma solução prática para aqueles que podem se perder ou precisam de ajuda em lugares desconhecidos. Não é incrível como a criatividade pode levar a invenções tão úteis? Você pode se surpreender, mas a rainha não precisa de passaporte para viajar. Por quê? Todos os passaportes britânicos são emitidos em seu nome, o que significa que ela é, na verdade, quem autoriza as pessoas a viajarem para o exterior. Esse fato incrível destaca o papel extraordinário da monarquia no Reino Unido. Enquanto cidadãos comuns precisam mostrar o passaporte na fronteira, a Rainha Elizabeth pode cruzá-la sem ele. Passaportes são documentos oficiais que confirmam identidade e cidadania, então é bastante incomum que a chefe de Estado não siga essa regra. Em vez disso, seu status real permite que ela viaje livremente pelo mundo. Não é interessante pensar em quantos outros privilégios inusitados estão associados a uma posição histórica como essa? Você consegue imaginar como é viajar sem passaporte? Adivinhe o que realmente causa nascimentos maravilhosos? Em maio de 2021, Halima Sissi do Mali entrou para a história ao dar à luz os únicos sobreviventes de uma ninhada de 9, um evento incrível com 5 meninas e 4 meninos. Esse acontecimento extraordinário ocorreu quando Halima estava apenas na 30ª semana de gestação, e os médicos decidiram fazer uma cesárea para garantir a segurança da mãe e dos bebês. Cada recém-nascido pesava entre 500 gramas e 1 quilo, menos do que um melão. Esses pequenos lutadores precisavam de cuidados médicos especializados, então foram transferidos para o Marrocos, onde especialistas podiam oferecer a atenção necessária. A jornada de Halima destaca as maravilhas da medicina moderna e a força dos laços familiares. Imagine a alegria e o caos em sua casa ao receber 9 novos membros da família. É difícil acreditar quantas vidas ela mudou para sempre. Será que isso marca o início de uma nova tendência em famílias grandes? Você não vai acreditar no que está ligado à Entente. Este acordo entre a Grã-Bretanha e a França foi um marco na história, encerrando séculos de rivalidade e conflitos entre as duas nações. Assinado em 1904, o Acordo da Entente buscava promover a cooperação e o entendimento, permitindo que ambos os países se concentrassem em suas ambições internacionais. Ironicamente, a paz que celebravam levou a uma intensa competição pela colonização da África, onde ambas as nações lutavam para expandir seus impérios. Isso destaca a complexidade das relações internacionais, onde a cooperação pode coexistir com a competição. Enquanto trocavam cumprimentos na Europa, Grã-Bretanha e França competiam por vastos territórios na África, muitas vezes ignorando as populações locais. A Entente foi uma reviravolta interessante, mostrando como antigos inimigos puderam se tornar aliados, mas continuaram a lutar pelo poder no cenário global. O que você acha que isso impactou na política global nos anos seguintes? É verdade que George Lucas gravou sua tosse? Durante as filmagens de A Vingança do Sith, o famoso diretor encontrou uma maneira única de contribuir para a sonorização de seu filme. George Lucas, conhecido por sua criatividade, decidiu usar sua tosse como efeito sonoro para o personagem sombrio do General Grievous. Ao gravar essa tosse simples, mas marcante, Lucas adicionou autenticidade e personalidade a Grievous, que é um vilão cruel na saga Star Wars.
Essa decisão inusitada destaca a abordagem prática de Lucas na criação de filmes, combinando experiências pessoais com elementos cinematográficos. Mostra como até os menores detalhes podem impactar a presença de um personagem na tela, tornando-o mais memorável para o público. Muitos fãs apreciam essas histórias de bastidores que aprofundam sua conexão com filmes icônicos. Quem diria que uma tosse poderia se tornar uma parte tão importante de uma galáxia muito, muito distante? A ousada estratégia global da Coca-Cola pode surpreender você. Em 1947, a Coca-Cola deu um passo importante para se tornar um fenômeno mundial ao entrar na Coreia e em Cuba. Foi a primeira vez que a empresa entrou nos mercados asiático e caribenho, um evento significativo na época. O sucesso da Coca-Cola nessas regiões foi o ponto de partida para sua presença global, mostrando como uma simples bebida gaseificada pode unir diferentes culturas. O vibrante logo vermelho e o sabor refrescante rapidamente conquistaram os corações dos locais, inspirando milhões. Assim que a bebida se tornou disponível, ela deixou de ser apenas uma bebida. Tornou-se um símbolo de alegria e conexão em um período de grandes mudanças após a guerra. Essa estratégia inteligente não só aumentou as vendas da Coca-Cola, mas também lançou as bases para uma marca global que continua a prosperar. Não é incrível como uma única bebida pode ter um impacto tão grande na cultura? O crescimento das unhas realmente varia bastante conforme a estação. Você pode se surpreender ao saber que suas unhas crescem mais rápido no verão do que no inverno. Essa mudança sazonal provavelmente está ligada ao aumento da circulação sanguínea que ocorre com o calor. Em média, as unhas das mãos crescem cerca de 3 milímetros por mês, que é o dobro do que as unhas dos pés, que crescem cerca de 1,5 milímetros por mês. Pense nisso, dias quentes e ensolarados não só nos incentivam a praticar atividades ao ar livre, mas também melhoram a capacidade do corpo de nutrir as unhas. No verão, nossa circulação sanguínea melhora devido ao clima quente, o que favorece um crescimento saudável. Isso significa que enquanto você aproveita o sol ou os esportes de verão, suas unhas estão crescendo ativamente. Por outro lado, no inverno, a circulação diminui, o que desacelera o crescimento das unhas. Então, da próxima vez que você admirar o comprimento das suas unhas sob o sol de verão, lembre-se de que não é apenas um bom manicure, é o trabalho do ritmo sazonal da natureza. Você já percebeu como suas unhas mudam com as estações? Você sabia que o pão fatiado mudou tudo em 1928? Essa inovação incrível foi criada pelo inventor americano Otto Frederick Roeder, que desenvolveu uma máquina capaz de fatiar e embalar o pão com facilidade. Antes dessa invenção, as pessoas precisavam cortar o pão à mão, o que muitas vezes era inconveniente e impreciso. Quando o pão fatiado chegou ao mercado, ele transformou as refeições em família em toda a América. Com o pão já fatiado, ficou mais fácil fazer sanduíches, ampliando as opções de refeições tanto para crianças quanto para adultos. Essa mudança foi tão significativa que surgiu a famosa expressão, a maior invenção desde o pão fatiado, para enfatizar como algo novo pode melhorar radicalmente a vida cotidiana. Curiosamente, essa invenção apareceu logo após a criação da televisão em 1927, um período de grandes mudanças no entretenimento e na alimentação. Imagine como essas duas invenções moldaram a conveniência e a cultura modernas. Você sabia onde Freddie Mercury nasceu? Este cantor lendário, conhecido por sua incrível voz e presença de palco inesquecível, nasceu em Zanzibar, uma bela ilha que faz parte da Tanzânia, em 5 de setembro de 1946. Crescendo nesta ilha vibrante, Freddie Mercury, originalmente chamado Farrokh Bulsara, foi cercado por uma rica mistura de culturas que influenciaram sua música e estilo artístico. A deslumbrante paisagem de Zanzibar e sua comunidade animada proporcionaram um cenário colorido para sua infância. Embora tenha se mudado para a Inglaterra com sua família na adolescência, as profundas raízes que tinha em Zanzibar moldaram sua identidade e criatividade. Até hoje, os fãs do Queen celebram seu legado único e muitos são atraídos a visitar o lugar onde sua jornada começou. Zanzibar não só oferece praias deslumbrantes e uma rica história, mas também celebra a vida deste incrível músico. Então, da próxima vez que você ouvir Bohemian Rhapsody, lembre-se de que o gênio por trás daquela voz começou sua aventura em uma pequena parte da Tanzânia. Você já pensou sobre os músculos que estão desaparecendo nas pessoas?
O músculo palmaris longus, um pequeno tendão no seu antebraço, está gradualmente desaparecendo do corpo humano. Curiosamente, cerca de 15% das pessoas hoje em dia não têm esse músculo. Esse desaparecimento oferece uma visão fascinante sobre a evolução humana. À medida que nosso estilo de vida e as tarefas que realizamos com as mãos mudam, nossos corpos se adaptam. O palmaris longus já foi importante para agarrar e mover o punho, especialmente para nossos ancestrais, que dependiam de escalar e usar ferramentas. No entanto, com o aumento da dependência da tecnologia e a diminuição do trabalho manual, esse músculo pode estar se tornando menos necessário. Cientistas acreditam que ter ou não esse tendão provavelmente depende da genética, tornando uma característica única que varia de pessoa para pessoa. Não é apenas uma característica aleatória, é uma maneira da natureza ajustar sutilmente a anatomia humana. Então, da próxima vez que você dobrar o punho, pense em como seu corpo se adapta ao longo das gerações, moldando nosso futuro para melhor. Vamos descobrir a verdade sobre a magia dos vagalumes. Os vagalumes produzem uma incrível luz bioluminescente que nos fascina. Diferente das fontes de luz comuns que aquecem, a luz dos vagalumes é fria e muito eficiente. Esse fenômeno natural acontece devido a uma reação química envolvendo um pigmento chamado luciferina e uma enzima conhecida como luciferase. A principal razão pela qual esses insetos brilham, especialmente nas quentes noites de verão, é para atrair parceiros. Os machos piscam sua luz em padrões únicos para se destacar, enquanto as fêmeas respondem com seus sinais, criando uma dança hipnotizante de luzes na escuridão. Essa forma de comunicação é não apenas bela, mas essencial para a reprodução deles. A luz não só nos encanta, mas também ajuda a preservar a espécie. Ao entender a ciência por trás desse espetáculo luminoso, apreciamos ainda mais a força criativa da natureza. Na próxima vez que você ver vagalumes iluminando uma noite de verão, lembre-se da incrível biologia por trás de sua luz mágica. Porque nossos dedos não têm músculos próprios. É surpreendente, mas as pessoas têm muito poucos músculos nos dedos. Na verdade, os músculos que controlam o movimento dos dedos estão no antebraço e na palma da mão. Quando você dobra os dedos para pegar algo ou apontar, os músculos do antebraço se contraem, puxando os tendões que vão até os dedos. Essa estrutura inteligente proporciona grande mobilidade e força. Imagine como seria difícil digitar ou tocar um instrumento sem esse dispositivo eficiente. Nossos dedos dependem de nervos que transmitem sinais do cérebro para os músculos, garantindo movimentos rápidos e precisos. Esse sistema é útil não apenas para tarefas delicadas, mas também é essencial para segurar objetos com firmeza. Na próxima vez que você acenar com a mão para se despedir ou escrever uma nota, lembre-se de que cada movimento é possível graças aos músculos dedicados das suas mãos, que tornam nossas mãos ferramentas incrivelmente versáteis. Não é incrível como nosso corpo é projetado para realizar ações tão complexas? Vamos descobrir a verdade sobre o chocolate branco. Embora muitos amem seu sabor doce e cremoso, o chocolate branco, na verdade, não é chocolate. Isso acontece porque ele não contém pó de cacau, que é o ingrediente principal do chocolate amargo e do chocolate ao leite. Em vez disso, o chocolate branco é feito de manteiga de cacau, açúcar e leite, criando um sabor delicioso que agrada a algumas pessoas. Apesar do nome, essa sobremesa se parece mais com um doce do que com chocolate de verdade, o que pode surpreender alguns fãs. Surgido no início do século XX, o chocolate branco rapidamente ganhou popularidade, especialmente em doces e sobremesas. Chefes e confeiteiros costumam usá-lo para adicionar um toque cremoso em receitas, de biscoitos a mousses. Então, seja você fã ou cético, uma coisa é clara: o chocolate branco ocupa um lugar único entre os doces. Você acha que ele merece o título de chocolate? A maioria das pessoas não sabe disso, mas Banff é incrível. Esta joia deslumbrante no Canadá é famosa não só por suas vistas de tirar o fôlego, mas também por suas fontes termais naturais que atraem visitantes há séculos. As Banff Upper Hot Springs oferecem um refúgio relaxante após um dia cheio de aventuras emocionantes. Para os fãs de esportes de inverno, o parque é um playground emocionante, com pistas de esqui que atendem desde iniciantes até profissionais experientes. Enquanto você desliza pelas colinas nevadas, montanhas majestosas formam um cenário espetacular. Quando a neve derrete, Banff se transforma em um paraíso para caminhantes,
revelando paisagens diversas, que vão de florestas verdes e exuberantes a penhascos acidentados, que convidam à exploração. Uma das joias do parque é o Glacier Skywalk, uma impressionante ponte suspensa que se eleva sobre um deslumbrante cânion, onde os visitantes podem admirar cachoeiras e a vida selvagem que prospera abaixo. Com atividades adequadas para amantes da natureza e aventureiros, o Parque Nacional de Banff oferece oportunidades infinitas para se imergir na impressionante beleza natural do Canadá. Então, o que você vai explorar primeiro? Um fato interessante sobre canetas tradutoras digitais. Esses dispositivos práticos escaneiam textos e traduzem em tempo real, reconhecendo mais de 50 idiomas diferentes. Imagine que você está em um país estrangeiro, tentando ler um cardápio ou perguntar o caminho. Com a caneta tradutora digital, você simplesmente aponta para a palavra e ela mostra instantaneamente a tradução na tela, ou até a pronuncia. Essa ferramenta moderna é perfeita para estudantes que precisam de ajuda com tarefas de idiomas, ou para viajantes que querem se comunicar com os locais sem barreiras linguísticas. Mas isso não é tudo. A caneta é especialmente útil para pessoas com dislexia, oferecendo uma maneira acessível de entender palavras escritas. Em vez de folhear dicionários ou lutar com aplicativos, esse gadget torna o aprendizado de idiomas e a comunicação mais fáceis e rápidos. À medida que a tecnologia avança, surgem oportunidades empolgantes para superar barreiras de comunicação. Não seria incrível se comunicar com qualquer pessoa no mundo, independentemente do idioma? Vamos descobrir a verdade sobre o agrupamento dos pinguins. Na fria Antártica, onde as temperaturas podem cair abaixo de 40 Celsius e os ventos sopram a mais de 100 km/h, os pinguins imperadores desenvolveram uma técnica extraordinária de sobrevivência, chamada agrupamento sincronizado. A cada inverno, milhares de pinguins machos se reúnem para formar círculos apertados, funcionando como cobertores térmicos vivos para se protegerem dos elementos severos. Enquanto incubam os ovos por meses, essas aves mantêm o calor trocando de posição dentro do grupo. Os pinguins que estão na borda vão gradualmente para o centro, permitindo que aqueles no meio tenham a chance de se aquecer. Esse método notável mantém a temperatura central do agrupamento em torno de +, muito mais suportável do que o ambiente gelado. Curiosamente, os cientistas compararam esse movimento estruturado à dinâmica de fluidos, revelando insights sobre eficiência energética e dinâmica de grupo. O que os exploradores antigos inicialmente viam como caos é, na verdade, uma das estratégias mais disciplinadas e eficazes da natureza para a sobrevivência. Como essas adaptações incríveis nos inspiram a enfrentar nossos próprios desafios. Você já se perguntou por que algumas pessoas sentem traição? O delírio de Capgras é um estado psicológico fascinante, onde as pessoas acreditam que seus entes queridos foram substituídos por sósias idênticos. Imagine olhar para sua mãe ou parceiro e sentir que não é a mesma pessoa que você conhece, mas um sósia astuto. Essa crença estranha mistura paranoia e elementos de ficção científica, distorcendo a percepção da realidade. Pesquisas mostram que o delírio de Capgras frequentemente ocorre em pessoas com lesões cerebrais ou certos transtornos mentais, prejudicando sua capacidade de reconhecer rostos familiares. A mente engana, fazendo-as duvidar da autenticidade das pessoas mais próximas. Esse estado afeta não apenas quem o vive, mas também causa preocupação em familiares que assistem impotentes enquanto seus entes queridos lutam com essa realidade confusa. Como podemos entender melhor esse delírio e ajudar os afetados? Prepare-se para se surpreender com o porquê do nome do Equador ser tão especial e apropriado. O nome Equador vem da palavra espanhola para Equador, refletindo perfeitamente a posição do país na linha equatorial da Terra. Essa localização geográfica única não apenas dá ao Equador seu nome, mas também influencia o clima e a incrível biodiversidade encontrada em suas fronteiras. Imagine um lugar onde o sol brilha diretamente acima ao meio-dia, proporcionando temperaturas quentes durante todo o ano e criando um paraíso natural repleto de vida. As encantadoras Ilhas Galápagos são uma das características mais notáveis do Equador, a apenas uma curta viagem do continente. Essas ilhas são famosas por sua extraordinária vida selvagem, que inspirou a revolucionária teoria da evolução de Charles Darwin. Nas Galápagos, você encontrará espécies únicas,
como as tartarugas gigantes, iguanas marinhas e o adorável atum de pés azuis, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do mundo. Este arquipélago serve como um laboratório vivo da evolução, atraindo cientistas e amantes da natureza, ansiosos para explorar seus ecossistemas vibrantes. Com suas belas paisagens e vida selvagem diversificada, é claro porque o Equador não é apenas geograficamente significativo, mas também uma verdadeira joia do nosso planeta. É verdade que o ketchup já foi remédio? Em 1834, o ketchup, que hoje usamos principalmente com batatas fritas e hambúrgueres, era surpreendentemente promovido como um tratamento para problemas estomacais. Essa propaganda inusitada mostra como comida e medicina frequentemente se entrelaçavam no passado. As pessoas acreditavam que os tomates, o ingrediente principal do ketchup, podiam ajudar na digestão. Não era raro que várias especiarias e alimentos fossem promovidos com promessas de benefícios à saúde, já que o conhecimento sobre nutrição e saúde estava apenas começando a se desenvolver. A imagem medicinal do ketchup desapareceu com o tempo, à medida que a sociedade começou a prestar mais atenção à alimentação saudável e às recomendações dietéticas. Apesar dessa história estranha, a popularidade do ketchup não diminuiu. Na verdade, ele se transformou de um remédio em um condimento favorito, aceito por muitas culturas ao redor do mundo. Hoje é difícil imaginar um piquenique sem ele. Essa história fascinante sobre o ketchup nos faz refletir sobre como nossas percepções sobre comida podem mudar ao longo do tempo. Quais outros produtos têm origens inesperadas? Porque achamos que sabemos tudo. O efeito Dunning-Kruger mostra que muitas pessoas tendem a superestimar suas habilidades e conhecimentos, especialmente nas áreas em que são menos competentes. Esse fenômeno psicológico revela um fato surpreendente. Quanto menos você sabe sobre um assunto, mais confiante você pode se sentir em sua expertise. Imagine uma pessoa que acabou de começar a aprender a tocar violão e afirma que pode ensinar os outros, mesmo mal sabendo tocar um acorde. Essa confiança, muitas vezes, surge da falta de autoconhecimento, o que destaca a importância de entender nossas limitações para o crescimento pessoal. Reconhecendo nossas verdadeiras habilidades, podemos criar melhores condições para aprender e aprimorar nossas competências. Então, como desenvolver uma maior autoconsciência, uma autoanálise honesta e receber feedback dos outros são ótimas maneiras de nos vermos mais claramente. Lembre-se, o crescimento começa com a compreensão. O que acontece quando você explode uma baleia? Em 1970, a cidade de Florence, no Oregon, enfrentou um problema inusitado. Uma enorme baleia encalhou na praia e precisava ser removida. As autoridades locais decidiram resolver a situação de uma maneira bem diferente, explodindo-a. A ideia era que a explosão quebrasse os restos da baleia em pedaços pequenos, que poderiam ser comidos por urubus, enquanto as partes maiores seriam enterradas. No entanto, o plano rapidamente saiu do controle. Quando a dinamite detonou, em vez de espalhar os restos da baleia de forma controlada, grandes pedaços de gordura caíram sobre a região, danificando propriedades e criando uma grande bagunça. Os moradores ficaram perplexos, e o evento se tornou uma história incrível que muitos ainda comentam. Essa maneira inusitada de descarte não só surpreendeu a todos, mas também mostrou até onde as pessoas vão para resolver problemas da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em desmanchar uma baleia ou limpar uma praia, lembre-se do dia inesquecível em que uma pequena cidade aprendeu uma grande lição sobre soluções explosivas. Difícil de acreditar, mas o milho tem uma história rica. O milho, também conhecido como maíz, não é apenas um alimento básico para muitos. Ele tem raízes profundas na América, onde foi cultivado pela primeira vez há mais de 9.000 anos. Essa colheita incrível se tornou uma fonte importante de alimento, fornecendo carboidratos, fibras e proteínas essenciais. O que é ainda mais interessante é que o milho vem em várias cores: amarelo, azul, vermelho e até roxo. Cada variedade adiciona um toque único ao mundo culinário. Além de ser alimento, o milho desempenha um papel cultural importante em muitas comunidades, simbolizando vida e prosperidade em várias tradições. Hoje, o milho não é apenas um alimento, ele é usado em tudo, desde tortilhas até pipoca e até mesmo em biocombustíveis. À medida que continuamos a descobrir sua diversidade, fica claro que o milho não é apenas uma planta, é um pilar da história e da cultura em muitas sociedades. É interessante pensar em como ele influencia sua mesa e nosso planeta.
Por que chamamos os bichos de conta de roly-poly? Essas criaturinhas fofas, que costumam ser vistas em jardins e debaixo de pedras, são oficialmente conhecidas como bichos de conta, mas são mais conhecidas pelo nome divertido roly-poly. Surpreendentemente, os bichos de conta não são insetos. Eles pertencem ao grupo dos isópodes, o que significa que estão mais próximos dos caranguejos e lagostas do que das borboletas ou formigas. Isso pode chocar, já que normalmente pensamos em insetos que correm rapidamente. Os bichos de conta têm um exoesqueleto duro e segmentado, que lhes permite se enrolar em uma bola quando sentem ameaça. Esse mecanismo de defesa não só os protege de predadores, mas também ajuda a manter a umidade, especialmente em condições secas. Você frequentemente verá esses seres em lugares úmidos, onde se alimentam de materiais vegetais em decomposição, ajudando a devolver nutrientes ao solo. Da próxima vez que você ver um, lembre-se, ele é um parente distante do mar. Pronto para saber mais sobre essas criaturas fascinantes? Vamos revelar a verdade sobre a viagem de Tom Turcich. Este aventureiro de Nova Jersey fez uma incrível viagem de 7 anos pelo mundo com sua fiel cachorra Savannah. A jornada começou quando Tom adotou Savannah de um abrigo no Texas, e juntos se tornaram uma dupla inspiradora. Percorrendo milhares de milhas por diferentes continentes, eles encontraram paisagens deslumbrantes, culturas vibrantes e pessoas interessantes. Eles não só caminharam por trilhas pitorescas, mas também exploraram cidades movimentadas e praias tranquilas. Surpreendentemente, Savannah se tornou a primeira cachorra a completar uma aventura global, mostrando a força do vínculo entre um homem e seu animal de estimação. Desde montanhas majestosas até oceanos infinitos, a viagem ensinou-lhes lições valiosas sobre amizade, resiliência e a beleza do mundo. Tom documentou suas aventuras, compartilhando histórias emocionantes e fotos incríveis que atraem amantes de animais e viajantes, o que inspira tais explorações e amizades, e que histórias aguardam os futuros aventureiros. Você sabe o que realmente influencia suas escolhas alimentares? Um estudo surpreendente de 2017 mostrou que a iluminação tem um papel importante no que escolhemos comer. Cientistas descobriram que visitantes de restaurantes bem iluminados tendem a escolher pratos mais saudáveis, enquanto em locais com luz suave preferem comidas mais pesadas e calóricas. A luz intensa parece melhorar nosso humor e energia, ajudando-nos a fazer escolhas mais saudáveis. Por outro lado, a atmosfera aconchegante de luz baixa pode nos levar a indulgências calóricas, pois cria um ambiente relaxante, fazendo com que as pessoas pensem menos sobre suas decisões alimentares. Então, da próxima vez que você comer fora, preste atenção na iluminação. Ela pode influenciar se você escolhe uma salada ou uma fatia de cheesecake. Não é incrível como algo tão simples como a iluminação pode mudar nosso apetite? E se eu te contar sobre o Parque da Estação Espacial na China? Em uma combinação fascinante de natureza e inovação, o parque coberto na China chamou a atenção ao estabelecer 7 recordes do Guinness. Este parque, projetado no estilo de uma estação espacial, exibe uma arquitetura futurista que mostra como podemos viver no espaço. Imagine um lugar repleto de verde, esculturas incríveis e tecnologias modernas, tudo sob uma cúpula que faz você se sentir flutuando entre as estrelas. Os visitantes podem explorar diferentes áreas que representam várias temáticas espaciais, tornando não apenas um parque, mas uma verdadeira experiência. Este parque não só inspira jovens amantes do espaço, mas também destaca o compromisso da China em criar espaços sustentáveis e criativos. Que futuro aguarda os parques urbanos inspirados no espaço? Acredite ou não, os cocos matam mais pessoas do que tubarões. Enquanto os tubarões costumam evocar medo e fascínio, os cocos silenciosamente acumulam suas próprias estatísticas mortais. A cada ano, cerca de 150 pessoas perdem a vida devido a cocos que caem, um número impressionante que é 3 vezes maior do que as fatalidades médias de ataques de tubarões no mundo todo. Imagine isso, um coco pode cair de uma altura de 25 metros, atingindo velocidades superiores a 50 km/h, e ao impactar, exerce uma força destrutiva comparável a um tijolo lançado de um telhado. Essa realidade chocante é especialmente evidente em locais tropicais, onde os banhistas relaxam à sombra de palmeiras balançando, muitas vezes sem perceber os perigos acima. A ironia dessa situação é marcante, enquanto tememos criaturas como os tubarões devido aos seus dentes impressionantes e natureza predatória. O aparentemente inofensivo coco é frequentemente ignorado. Isso serve como um poderoso lembrete de que, às vezes, as ameaças mais significativas estão escondidas em ambientes familiares,
e não na selva. Portanto, enquanto você relaxa nas suas próximas férias, lembre-se de manter a cabeça erguida. A conscientização pode realmente salvar sua vida. O que realmente impulsiona as aventuras de Tintin? Esse personagem querido, criado por Hergé, quase sempre é mostrado se movendo da esquerda para a direita nas histórias em quadrinhos clássicas, enquanto seus inimigos frequentemente aparecem do lado oposto. Essa escolha de design inteligente não é apenas estética, ela desempenha um papel importante em guiar o olhar dos leitores pela página, criando uma sensação de movimento e aventura. Imagine Tintin, um repórter curioso, correndo em busca de novas descobertas, enquanto vilões ameaçadores o seguem, tentando causar caos. Esse movimento da esquerda para a direita simboliza progresso e a busca pela verdade, destacando a personalidade dinâmica de Tintin. Essa narrativa visual ajuda a manter um fluxo coerente na história, facilitando a compreensão das ações pelos leitores, sem perder o fio da meada. Então, da próxima vez que você pegar uma história em quadrinhos do Tintin, preste atenção em como essa simples direção afeta sua percepção. Você não concorda que essas escolhas de design tornam nossa leitura mais envolvente? Por que a Molossia se considera uma nação? Esta micronação autoproclamada, localizada no deserto de Nevada, foi fundada em 1977 por Kevin Baugh, que orgulhosamente é seu presidente. Molossia é um exemplo interessante de um experimento social único, buscando reconhecimento como uma nação independente, embora não tenha reconhecimento oficial de nenhum governo. Cercada por uma vasta paisagem desértica, este território excêntrico possui sua própria bandeira, moeda e até serviço postal, demonstrando a determinação de Baugh em criar uma identidade única. A área total é de cerca de 2,5 hectares, e vive aqui algumas dezenas de habitantes que desfrutam de uma vida repleta de tradições excêntricas e costumes humorísticos. É importante destacar que Molossia realiza eventos e festivais anuais que atraem visitantes interessados em experimentar seu charme peculiar. A base de seu status nacional está mais ligada ao espírito brincalhão e ao envolvimento da comunidade do que a ambições políticas, tornando Molossia um exemplo fascinante de nacionalismo popular. Então, o que é necessário para criar sua própria nação? Acredite ou não, passamos meia hora piscando. Esse fato surpreendente mostra o quanto é importante piscar para nossos olhos. Em média, uma pessoa pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto, totalizando aproximadamente 30 minutos por dia, com os olhos fechados, mesmo sem perceber. Piscar desempenha várias funções importantes. Umedece os olhos, espalhando lágrimas, remove pequenas partículas como poeira e protege os olhos da luz intensa. Você já notou como sua visão fica embaçada quando olha para telas por muito tempo? Isso acontece porque, nessas situações, piscamos menos, o que causa ressecamento e desconforto nos olhos. Portanto, da próxima vez que estiver em frente a uma tela, não se esqueça de fazer uma pausa e piscar bem. Esse gesto simples tem um papel fundamental em manter a clareza e o conforto da nossa visão. Que tal verificar quantas vezes você pisca hoje? E se eu te contar sobre o único festival Monia na Tailândia? Todo ano na Tailândia acontece o festival Monia Prasmanan, que celebra o fim de um ano de tradições culturais. Este festival vibrante não é apenas uma festa, ele tem uma característica especial. Durante um ano inteiro, os participantes se abstêm de certos alimentos, acumulando expectativa e gratidão por um banquete delicioso que os aguarda no final. Quando o festival finalmente chega, os convidados desfrutam de uma variedade de pratos saborosos que destacam a riqueza da culinária tailandesa. O evento é repleto de decorações coloridas, música animada e danças alegres, celebrando a comunidade e as tradições. É uma festa para os sentidos, mostrando os sabores vibrantes que os participantes aguardavam ansiosamente. O Festival Monia ilustra perfeitamente como a comida pode ser um símbolo cultural e uma fonte de alegria. Portanto, quando a festa chega, não é apenas comida, é a culminação de uma experiência compartilhada, paciência e a alegria da união. Você já viveu um festival que transforma a comida em um evento alegre? Descubra as maravilhas escondidas da mina de sal de Slanik na Romênia. Você vai se surpreender. A mina de Slanik não é apenas uma incrível construção subterrânea, mas também um lugar onde a natureza se encontra com a cura.
Abaixo da terra, essa enorme mina possui câmaras com até 70 metros de altura e ocupa uma impressionante área de 80 mil metros quadrados. Ao descer por seus corredores sinuosos, você encontrará um ambiente único com temperatura constante de 12 graus Celsius, criando o microclima ideal para relaxamento e cura. Os visitantes podem desfrutar de passeios fascinantes que mostram formações de sal deslumbrantes e vastas cavernas. A mina é especialmente conhecida por seus tratamentos terapêuticos, onde as propriedades naturais do sal são acreditadas para ajudar em doenças respiratórias e promover o bem-estar geral. Com sua beleza incrível e benefícios para a saúde, Slanik se tornou um destino popular não apenas para turistas, mas também para aqueles que buscam métodos alternativos de tratamento. Imagine-se explorando esse mundo subterrâneo mágico. Como resistir a isso? E se eu disser que seu corpo está sempre se renovando? A cada hora, mais de 1 bilhão de células no seu organismo são substituídas, mostrando um incrível e contínuo processo de regeneração. Isso significa que enquanto você está ocupado, seu corpo está trabalhando ativamente, se recuperando e se renovando, mesmo sem que você perceba. Desde as células da pele que morrem e se renovam, até as células vermelhas do sangue que transportam o oxigênio, essa renovação ajuda você a se sentir saudável e cheio de energia. Embora você não pense nisso, esse sistema incrível funciona nos bastidores, ajudando a substituir células danificadas ou velhas. Esse processo é essencial para manter sua saúde geral, equilibrar as funções do corpo e até mesmo curar feridas. Então, da próxima vez que você pensar em como é difícil envelhecer, lembre-se de que seu corpo tem uma incrível capacidade de se renovar constantemente. Não é uma ideia incrível? Por que a adaptabilidade humana parece sobre-humana? Os seres humanos têm uma habilidade incrível de se adaptar a diferentes condições, o que nos destaca dos animais. Conseguimos sobreviver ao frio do Ártico ou prosperar em desertos escaldantes. Nossos corpos e mentes estão prontos para mudanças. Essa adaptabilidade é essencial para nossa sobrevivência. Pense em como conseguimos aprender novas línguas, desenvolver tecnologias e mudar nosso estilo de vida conforme a situação. Nossa resiliência se manifesta em tempos difíceis, seja em desastres naturais, problemas de saúde ou crises sociais. Essa capacidade de se recuperar e prosperar é como superpoderes, permitindo-nos não apenas sobreviver, mas também ter sucesso em diversas condições. Desde a mudança de hábitos até a aceitação de novas culturas, nossa jornada humana demonstra um espírito universal que nos impulsiona sempre para a frente. Quais outras qualidades surpreendentes temos? Você sabia que o cubo de luz Lumicu transforma o ambiente? Este incrível projetor interativo vem com sensores de movimento que permitem projetar imagens impressionantes em qualquer superfície, criando instantaneamente a atmosfera de uma galeria de arte na sua casa ou escritório. Imagine entrar em um cômodo e de repente ver paisagens vibrantes, obras clássicas ou até mesmo suas próprias fotos iluminando as paredes. O cubo de luz Lumicu não é apenas uma decoração. Ele inspira criatividade e interação, tornando-se perfeito para festas, reuniões ou simplesmente para relaxar em casa. Você pode facilmente mudar os temas e estilos, ajustando a atmosfera para qualquer evento. Quer criar um ambiente tranquilo ou uma atmosfera animada? Este projetor vai te ajudar. Além disso, é fácil de usar, tornando-o acessível para pessoas de todas as idades. Pronto para transformar seu espaço cotidiano em uma obra de arte. Você já se perguntou por que o Mar Morto é tão especial? O Mar Morto, localizado entre a Jordânia e Israel, é uma maravilha natural incrível. Ele é quase 10 vezes mais salgado que qualquer oceano, criando um ambiente único que permite flutuar facilmente na superfície. Imagine deitar de costas e não afundar. Mas isso não é tudo. Esse corpo d'água também é o ponto mais baixo da Terra, situado a mais de 430 metros abaixo do nível do mar. A essa profundidade, a pressão do ar é maior, o que contribui para seu clima único. As águas minerais e a lama do Mar Morto atraem pessoas em busca de saúde de todo o mundo, que acreditam que elas trazem benefícios como rejuvenescimento da pele e alívio de doenças, como artrite. Então esteja você flutuando e apreciando a vista ou aproveitando suas propriedades curativas, o Mar Morto oferece uma experiência única, pronto para mergulhar em suas maravilhas. É verdade que camas jogavam pessoas para fora?
Em 1899, um inventor de Indiana patenteou um despertador-cama realmente estranho, que tinha a função de acordar os dorminhocos, fisicamente jogando-os no chão. Imagine acordar não só com o barulho alto do despertador, mas também com um impacto inesperado quando sua cama te manda para o chão. Essa invenção curiosa gerou muita atenção, e as pessoas começaram a se perguntar se esse método agressivo realmente funcionaria. No entanto, a ideia rapidamente perdeu popularidade, e não é difícil entender o porquê. Muitos se preocupavam com possíveis ferimentos, já que alguém poderia cair inesperadamente da cama. Embora hoje isso possa parecer engraçado, as questões de segurança provavelmente levaram ao seu desaparecimento. Portanto, embora a ideia do despertador-cama seja marcante, os despertadores tradicionais parecem ser uma maneira muito mais suave de acordar. Por que os Grammys não são entregues no palco? Você pode se surpreender ao saber que as estatuetas brilhantes entregues no Grammy são, na verdade, réplicas. A emoção atinge seu pico quando os vencedores são anunciados, mas os prêmios reais são feitos depois, para que cada um seja gravado com o nome do vencedor e sua categoria. Esse método garante que as estatuetas finais reflitam o orgulho e a honra de receber um prêmio tão prestigiado. Após o evento, os verdadeiros Grammys são cuidadosamente produzidos para que os artistas possam receber uma estatueta personalizada, que poderão guardar para sempre. Esse processo também evita erros de última hora ou problemas logísticos durante a transmissão ao vivo. Portanto, em vez de receber um Grammy oficial no palco, os vencedores seguram uma réplica, criando um momento único, eternizado no tempo. Fãs e artistas apreciam essa abordagem cuidadosa, pois ela adiciona elegância e drama à cerimônia. Na próxima vez que você assistir ao Grammy, lembre-se de que esses prêmios brilhantes são apenas uma prévia de algo ainda mais especial que aguarda os vencedores. Incrível, mas verdade. Super-heróis podem salvar famílias. Super-heróis capturam nossa imaginação, e ninguém é mais icônico que o Homem-Aranha. Com sua força incrível e habilidade de lançar teias, o Homem-Aranha não é apenas um símbolo de força. Ele representa a responsabilidade de proteger aqueles que amamos. As histórias de suas aventuras nos lembram que ele frequentemente luta contra vilões por sua família, destacando o poderoso tema do amor e sacrifício que permeia as histórias de super-heróis. Essas figuras heróicas nos inspiram a refletir sobre a importância de proteger nossas próprias famílias. Ao combater o mal, eles nos ensinam que, às vezes, defender os interesses de nossos entes queridos significa ser corajoso diante do perigo. Quando vemos o Homem-Aranha correndo pelo horizonte da cidade, lembramos o que significa ser um defensor. Eles podem usar capas e máscaras, mas seu verdadeiro superpoder está em sua dedicação inabalável à família. Então, da próxima vez que você torcer pelo seu super-herói favorito, lembre-se de sua missão. Não é apenas salvar o dia, é unir famílias e espalhar esperança. Quais valores familiares você acha que os super-heróis representam? A terapia com cavalos é uma abordagem inovadora que utiliza esses animais devido à sua habilidade única de perceber as emoções humanas. Os cavalos são extremamente intuitivos e frequentemente conseguem sentir o humor das pessoas, tornando-se companheiros ideais para a terapia. Durante as sessões, os participantes interagem com os cavalos, criando uma conexão que os ajuda a se sentirem mais confortáveis e seguros. Essa presença tranquilizadora permite que as pessoas trabalhem suas feridas e explorem seus sentimentos em um ambiente acolhedor. A natureza gentil dos cavalos promove a confiança, essencial para o processo de cura. Os participantes tendem a se abrir mais durante essas sessões, comunicando-se com esses majestosos animais. A atitude discreta dos cavalos cria um espaço seguro para a livre expressão das emoções. Pesquisas mostram que a terapia com cavalos pode ser benéfica para diversas condições, como ansiedade, depressão e PTSD. Ao trabalhar de perto com os cavalos, as pessoas podem desenvolver habilidades de enfrentamento e autoconfiança, tornando a terapia com cavalos uma ferramenta única e poderosa para a cura emocional. Prepare-se para se surpreender com a precisão das fezes de pinguim. Pesquisadores descobriram que essas aves adoráveis podem lançar suas fezes a uma distância de até 1,20 m com uma precisão impressionante. Essa habilidade única levou a comparações divertidas entre os pinguins e atiradores de elite. Mas por que eles fazem isso? Na verdade, é uma forma de proteger seu território e manter a limpeza em suas colônias lotadas. Quando um pinguim precisa enviar uma mensagem clara para um rival ou simplesmente evitar bagunça, ele usa essa habilidade de lançar fezes.
Com músculos especializados e um alvo certeiro, eles conseguem atingir seus alvos com incrível precisão. Isso não é apenas um fato curioso, é uma fascinante compreensão do seu comportamento. Da próxima vez que você ver um pinguim andando desajeitadamente, talvez você pense 2 vezes sobre onde está. Não é incrível como a natureza dotou essas criaturas com talentos tão peculiares? Você consegue imaginar que Valkyria e Cicno são apenas amigos? Há muitos rumores entre os fãs sobre um possível romance entre Valkyria e Cicno, mas ambos os artistas esclareceram a situação. Eles deixaram claro que a relação deles é baseada na amizade e não no amor. Esse tipo de amizade é comum no mundo do entretenimento, onde laços próximos podem ser mal interpretados. Valkyria, conhecida por sua personalidade forte, e Cicno, admirado por seu carisma, têm uma amizade sólida que os fãs adoram. Suas interações divertidas nas redes sociais podem alimentar os rumores, mas é inspirador ver como eles mantêm uma amizade saudável em meio a toda essa agitação. Como fãs, muitas vezes esperamos mais entre nossas estrelas favoritas, mas é importante respeitar seus limites e apreciar o talento que cada um traz. O que você acha que torna a amizade deles especial? Você sabia que John Quincy Adams arriscou sua visão em 1791, enquanto era diplomata dos West na Europa? Ele tomou uma decisão arriscada durante um eclipse solar. Fascinado por esse fenômeno celestial, ele olhou diretamente para o Sol sem proteção. Esse ato curioso resultou em uma cegueira parcial, servindo como um lembrete claro dos perigos de observar um eclipse sem a devida proteção ocular. Hoje, os amantes da astronomia enfatizam a importância de medidas de segurança, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares, que bloqueiam raios prejudiciais e permitem uma observação segura. A experiência de Adams é uma lição histórica que mostra como a curiosidade pode levar a consequências inesperadas. Imagine um futuro onde priorizamos a observação segura. Portanto, da próxima vez que você admirar um eclipse solar, lembre-se de Adams e proteja seus olhos. Você sabia que existem mais telefones do que banheiros? É surpreendente, mas no mundo todo, mais pessoas têm celulares do que acesso a banheiros básicos. Cerca de 6 bilhões de pessoas usam celulares, enquanto apenas 4,5 bilhões têm condições sanitárias adequadas. Essa diferença destaca um sério problema global. Apesar do rápido avanço da tecnologia, muitos ainda carecem de recursos higiênicos essenciais. Em países em desenvolvimento, os celulares muitas vezes se tornam uma tábua de salvação, conectando os usuários a informações e serviços importantes, mas a falta de banheiros limpos e seguros representa riscos sérios à saúde. Imagine usar o celular para tudo, desde redes sociais até serviços bancários, mas não ter um lugar seguro para ir ao banheiro. Essa realidade mostra que, ao celebrarmos os avanços tecnológicos, também devemos nos concentrar em garantir que todos tenham acesso a serviços básicos que promovam saúde e dignidade. Como podemos superar essa lacuna? Você sabia que os pepinos são 96% água? Esses vegetais crocantes não só trazem frescor para saladas e sanduíches, mas também são ótimos para a hidratação. Os pepinos são um dos alimentos mais hidratantes. Eles são cultivados em muitos países e contêm nutrientes importantes, como a vitamina K, que é boa para a saúde dos ossos, e potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial. Comer pepinos é especialmente refrescante em dias quentes de verão, pois ajudam a repor a umidade perdida. Mas esses vegetais versáteis não servem apenas para saladas. Você pode adicioná-los a smoothies, preparar água com sabor de pepino ou usá-los em diferentes molhos. Então, da próxima vez que você comer um pepino, lembre-se de que está não só agradando seu paladar, mas também fornecendo ao seu corpo uma boa dose de hidratação e nutrientes. Quem diria que um vegetal tão simples poderia oferecer tanto? Ao incluir pepinos regularmente em suas refeições, você pode facilmente aumentar sua hidratação, desfrutando de sua textura crocante e sabor suave. E se eu disser que as galinhas falam como nós? As galinhas usam uma quantidade impressionante de mais de 30 vocalizações diferentes para se comunicar entre si. Elas não apenas cacarejam por diversão. Seus sons podem significar tudo, desde um cumprimento amigável até um alerta sobre um perigo potencial. Por exemplo, um sinal de alerta pode informar outras galinhas se a ameaça vem de cima, como de um falcão, ou do chão, como de uma raposa. Essa habilidade as ajuda a se manterem seguras em seu ambiente. Mas aqui vai mais um fato interessante.
As galinhas são, na verdade, parentes distantes do poderoso Tyrannosaurus Rex. Estudos científicos mostraram que as aves modernas, incluindo as galinhas, descendem de dinossauros terópodes, e você pode ver semelhanças em sua estrutura óssea. Então, da próxima vez que você ver uma galinha, lembre-se de que ela está relacionada a um dos predadores mais famosos da história e tem sua própria linguagem. O bistrô realmente atende mais de 300 convidados. Este bistrô pode acomodar até 370 pessoas, tornando-se um ponto de encontro vibrante para os amantes da gastronomia. Aqui você pode saborear a culinária francesa, com uma ampla variedade de pratos deliciosos que certamente agradarão seu paladar. Imagine-se desfrutando de um ratatouille tradicional, um prato de legumes aromático que destaca a frescura dos ingredientes franceses, ou de um confite de pato, onde o pato macio é cozido lentamente em sua própria gordura até ficar perfeitamente suculento. E não se esqueça da sobremesa, pois suas crepes requintadas são imperdíveis, sejam doces ou salgadas. Cada prato é preparado com carinho, ressaltando as técnicas culinárias que tornam a culinária francesa famosa em todo o mundo. A atmosfera animada traz um charme especial, com risadas misturadas ao aroma da comida deliciosa que preenche o ar. Jantar aqui não é apenas uma refeição, é uma oportunidade de saborear um pedaço da cultura francesa a cada garfada. Portanto, seja você um morador local ou um viajante, este bistrô é o lugar perfeito para desfrutar de receitas francesas icônicas, na companhia de pessoas que compartilham o mesmo gosto. Vamos revelar a verdade sobre as erupções constantes do Kilauea. Este incrível vulcão havaiano está em erupção há mais de 30 anos. Kilauea é o vulcão mais ativo do nosso planeta, e suas erupções mudaram significativamente a paisagem do Havaí, criando novas terras quando a lava derretida flui para o oceano. Cada vez que Kilauea entra em erupção, isso não só fascina os cientistas, mas também atrai turistas de todo o mundo que vêm ver a força da natureza. A lava pode criar novas ilhas ou expandir terras existentes, mostrando o quão dinâmica é a nossa Terra. Geólogos observam atentamente o vulcão para aprender mais sobre a atividade vulcânica e prever futuras erupções, tornando Kilauea um local-chave para entender o comportamento vulcânico. Junto com sua beleza impressionante, Kilauea nos lembra das poderosas forças sob nossos pés. Imagine estar diante da lava brilhante, sabendo que ela está mudando a própria terra em que você está. Não é incrível como a natureza funciona? Mergulhe no mundo selvagem dos concursos de caretas. Em Egremone, na Inglaterra, acontece uma competição única, onde os participantes fazem as caretas mais grotescas, uma tradição que remonta a 1267. Imagine uma multidão rindo e aplaudindo, enquanto os concorrentes tentam criar as expressões mais engraçadas e horríveis. Os participantes competem não apenas por diversão, mas também pela chance de ganhar um troféu inusitado ou um título, o que torna tudo ainda mais emocionante. Este evento peculiar atrai espectadores de todos os lugares, ansiosos para ver um espetáculo tão inusitado e divertido. A origem deste concurso curioso é envolta em história, mas continua a fascinar tanto os moradores quanto os turistas. Se algum dia você estiver em Egremone, não perca a oportunidade de ver esses talentosos artistas de caretas em ação. Quem diria que fazer caras engraçadas poderia ser uma forma tão antiga de arte? Acredite ou não, as vacas produzem toneladas de metano. Esses gigantes gentis têm um sistema digestivo incrível que as ajuda a quebrar materiais vegetais duros por meio de um processo chamado fermentação. Esse sistema único é composto por 4 compartimentos no estômago, permitindo que as vacas extraiam nutrientes da grama e de outros produtos fibrosos de forma eficiente. No entanto, durante a digestão, elas também produzem metano, um potente gás de efeito estufa que contribui para as mudanças climáticas. Na verdade, as vacas representam cerca de 14% de todas as emissões agrícolas de gases de efeito estufa no mundo. Uma vaca pode produzir até 100 kg de metano por ano, o que equivale a uma viagem de carro por milhares de milhas. Com as crescentes preocupações sobre as mudanças climáticas, é importante entender como nossos hábitos alimentares afetam o meio ambiente. Ao explorar métodos agrícolas sustentáveis e fontes alternativas de proteína, podemos reduzir as emissões de metano e ajudar a proteger nosso planeta para as futuras gerações. Que passos você pode dar para fazer parte dessas mudanças?
Difícil de acreditar, mas a neve, na verdade, não é branca. A aparência única da neve é determinada pela sua estrutura e não pela cor. Quando olhamos para a neve, vemos uma camada branca e brilhante, mas cada floco de neve é, na verdade, semi-transparente, o que significa que ele deixa a luz passar sem absorvê-la. Os flocos refletem e dispersam a luz do sol, criando aquele aspecto branco intenso que associamos ao inverno. Na verdade, quanto mais flocos de neve, mais luz é dispersa, aumentando a brancura. Por causa dessa dispersão, a neve pode até parecer azulada em certas condições, como em camadas profundas de neve ou ao pôr do sol. Então, da próxima vez que você aproveitar um dia de neve, lembre-se de que os flocos macios e fofos são mais parecidos com pequenas prismas, criando um espetáculo lindo ao interagir com a luz. Não é uma reviravolta interessante para algo tão comum? Você sabia sobre a alegre celebração do Tet Trung Thu no Vietnã? Esta festa vibrante que acontece no 15º dia do 8º mês lunar é especialmente amada pelas crianças. É famosa por suas lanternas coloridas que iluminam o céu noturno. As ruas se enchem de desfiles animados, onde as famílias se reúnem para assistir a danças e apresentações tradicionais que refletem a rica cultura do Vietnã. As crianças costumam se vestir com roupas bonitas e carregam lanternas com entusiasmo, participando da celebração. Os bolos de lua, um lanche tradicional, são compartilhados entre familiares e amigos, simbolizando união e harmonia. Nesse período, as famílias também homenageiam seus antepassados, destacando o profundo significado cultural da festa. Seja fazendo lanternas ou contando histórias, o Tet Trung Thu cria uma atmosfera de comunidade e alegria. Então, da próxima vez que você ver uma lanterna lindamente iluminada, lembre-se do calor e da diversão do Tet Trung Thu. Muitas pessoas não sabem, mas os computadores podem ser minúsculos. Em 2018, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Michigan alcançou um resultado impressionante ao criar o menor computador do mundo, medindo apenas 0,12 polegadas de cada lado. Este mini computador revolucionário não é apenas um brinquedo interessante, ele representa um grande avanço nas tecnologias de computação. Imagine um computador inteiro cabendo em um espaço menor que um grão de arroz. Este dispositivo minúsculo utiliza uma combinação de materiais modernos e uma abordagem inovadora de engenharia, permitindo que ele realize cálculos simples e se comunique sem fio. Os pesquisadores acreditam que essa pequena maravilha pode ter diversas aplicações, como monitorar mudanças no meio ambiente ou alimentar dispositivos inteligentes de novas maneiras. À medida que a tecnologia continua a encolher, em breve poderemos viver em um mundo cheio de máquinas microscópicas capazes de transformar indústrias e a vida cotidiana. É incrível pensar que o futuro da computação pode ser tão pequeno. Você sabia que em Oklahoma, se quiser que seus amigos peludos se reúnam em grupos de 3 ou mais, precisa de uma permissão especial assinada pelo prefeito? Essa regra única visa controlar os encontros de animais e garantir a segurança pública, refletindo a abordagem cautelosa do Estado em relação a animais de estimação. Embora possa parecer surpreendente, essa lei ajuda a evitar problemas que podem surgir de grandes reuniões de cães, como latidos excessivos ou possíveis brigas. Tudo isso é para manter a tranquilidade em parques e espaços públicos. Portanto, se você é um tutor de pet e planeja organizar um encontro para cães, não se esqueça de verificar as permissões necessárias. Afinal, ninguém quer receber uma multa inesperada, certo? Essa lei inusitada definitivamente traz um toque interessante para um passeio comum com o cachorro. Os machos de girafa têm uma estratégia de acasalamento selvagem. Para atrair as fêmeas, esses altos animais usam um método bastante inesperado. Os machos realmente batem nas fêmeas com a cabeça na bexiga para incentivá-las a urinar. Você pode se perguntar por que eles fazem isso, e a resposta está em seus rituais de acasalamento únicos. Depois, o macho experimenta a urina, o que é bem incomum, para determinar se a fêmea está ovulando. Esse comportamento estranho ajuda a garantir que o tempo e a energia do macho sejam gastos em acasalar com uma fêmea pronta para a concepção. Curiosamente, esse método único reflete as adaptações das girafas ao seu ambiente, onde o cheiro desempenha um papel importante na comunicação e reprodução. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que seus hábitos de acasalamento são tão fascinantes quanto seus pescoços longos. É um lembrete de quão diversificado e surpreendente pode ser o comportamento dos animais na natureza. Um fato interessante sobre os lagartos da Costa Rica.
Essa incrível réptil tem uma habilidade única de ficar debaixo d'água por até 16 minutos. Imagine como é segurar a respiração por tanto tempo. Esses lagartos que vivem nas densas florestas tropicais da Costa Rica usam um truque especial que os diferencia dos outros. Quando mergulham, uma bolha de ar se forma ao redor de suas cabeças. Essa bolha funciona como um cilindro de oxigênio pessoal, permitindo que eles reutilizem o oxigênio que exalam. Assim, conseguem evitar predadores acima, mantendo seu nível de oxigênio. É como uma arma secreta na natureza. Essa habilidade incrível não só os ajuda a escapar do perigo, mas também destaca as maneiras surpreendentes como os animais se adaptam ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você pensar sobre habilidades de sobrevivência na natureza, lembre-se do lagarto da Costa Rica e seus impressionantes truques debaixo d'água. O que você acha que essas adaptações influenciam na sua sobrevivência no ecossistema da floresta tropical? Vamos revelar a verdade sobre o movimento científico dos anos 1930. No início da década de 1930, surgiu um movimento social interessante. Ele propôs que cientistas e engenheiros assumissem o controle da política econômica, em vez de políticos e empresários tradicionais. Essa ideia veio da crença de que o conhecimento técnico poderia levar a uma melhor gestão e resolver problemas sociais urgentes. Os defensores argumentavam que o conhecimento científico e as habilidades de engenharia eram essenciais para a tomada de decisões eficazes em um mundo em rápida industrialização. Naquela época, muitos acreditavam que os políticos não compreendiam as realidades da vida moderna. Embora esse movimento tenha perdido força com o tempo, ele gerou discussões importantes sobre o papel da expertise no governo. Hoje, ainda enfrentamos questões sobre como unir ciência, tecnologia e política para criar uma sociedade melhor. Podemos tirar proveito dessa ideia em nosso mundo moderno? Prepare-se para experimentar o café mais forte. O café Biohazard quebra recordes de cafeína com impressionantes 928 mg por xícara. Para comparação, uma xícara de café comum tem cerca de 95 mg. Isso significa que o café Biohazard é quase 10 vezes mais forte. Mas o que o torna tão potente? O segredo está no processo único de torrefação, que aumenta o teor de cafeína nos grãos, mantendo um sabor intenso. Fãs dessa bebida extrema frequentemente a buscam por seu efeito energizante poderoso, especialmente aqueles que precisam de um impulso para enfrentar o dia. No entanto, é importante consumi-lo com cautela. O excesso de cafeína pode causar nervosismo, insônia e outros efeitos colaterais indesejados. Então, você tem coragem suficiente para experimentar esse desafio ou vai continuar com seu café habitual? Você conhece a incrível Colina das Cruzes na Lituânia? É um lugar único, com mais de 200 mil cruzes deixadas por peregrinos ao longo dos séculos. A Colina das Cruzes fica perto da cidade de Šiauliai, e se tornou um poderoso símbolo de fé e resistência. Quando a Lituânia estava sob ocupação soviética, muitos continuaram a colocar cruzes como um ato de desobediência e esperança de liberdade. Cada cruz representa não apenas devoção religiosa, mas também o espírito do povo lituano, que se recusa a ficar em silêncio. A colina atrai visitantes de todo o mundo, tanto aqueles que buscam uma conexão espiritual, quanto os que se interessam por sua rica história. Ao caminhar pelos caminhos repletos de cruzes de madeira e metal, você realmente pode sentir o peso das histórias e orações que foram ditas neste lugar sagrado. Não é incrível como uma simples cruz pode ter um significado tão profundo? Conheça Jonathan a tartaruga, um milagre de 190 anos. Jonathan, o animal terrestre mais velho conhecido, celebrou em 2022 incríveis 190 anos de vida. Nascido em 1832, essa tartaruga extraordinária vive na ilha de Santa Helena desde 1882. Enquanto a maioria das tartarugas vive algumas décadas, a idade de Jonathan é incomum, e ele se tornou o favorito da ilha. Ao longo de sua longa vida, ele testemunhou muitas mudanças, desde o fim da era vitoriana até a chegada da internet. Sua jornada incrível é uma conexão viva com a história, pois ele sobreviveu a guerras, viu o avanço da tecnologia e se adaptou ao ambiente em mudança. Os petiscos favoritos de Jonathan são legumes e frutas frescas, que o ajudam a se manter saudável e cheio de energia. Moradores e turistas admiram sua natureza gentil e as histórias que ele carrega ao longo do tempo. A cada ano, Jonathan se torna mais gracioso, lembrando-nos das maravilhas da nossa natureza e da importância dos esforços para proteger espécies como ele. Pode haver criatura mais inspiradora do que essa lenda viva?
É verdade que há mais focas na Noruega do que pessoas? A Ilha das Focas, uma parte incrível da Noruega, é um tesouro escondido, famosa por suas paisagens deslumbrantes e rica vida marinha. Imagine águas cristalinas, penhascos rochosos e o som das focas se bronzeando ao sol. Em certas épocas do ano, o número de focas aqui realmente pode superar o de pessoas que vivem na ilha. Imagine-se caminhando pela costa, onde focas brincalhonas frequentemente nadam por perto, como se estivessem recebendo os visitantes em sua casa. Essas criaturas encantadoras se sentem à vontade em seu habitat natural, saboreando peixes e outras iguarias marinhas. O contraste entre as focas vivas e a beleza tranquila da ilha torna este lugar perfeito para amantes da natureza e fotógrafos. Além disso, se você tiver sorte, pode avistar uma ou duas majestosas baleias nadando ao longe. Visitar a Ilha das Focas não é apenas uma aventura, é uma oportunidade de testemunhar o incrível equilíbrio da natureza, onde a vida selvagem prospera ao nosso lado. Pode haver lugar melhor tanto para focas quanto para pessoas. O que realmente influencia a diversidade das ovelhas no mundo? Surpreendentemente, existem cerca de 900 tipos diferentes de ovelhas em todo o mundo. Esses animais incríveis vêm em várias formas, tamanhos e cores, se adaptando a diferentes condições e climas. Desde as robustas ovelhas islandesas, conhecidas por sua lã densa que as protege do frio, até os elegantes merinos, famosos por sua lã fina, muito valorizada na indústria da moda. Cada raça tem características únicas. As ovelhas não são apenas animais de fazenda. Elas desempenham um papel importante em diversos ecossistemas, ajudando a manter pastagens e preservar a biodiversidade. Além disso, os seres humanos domesticaram ovelhas ao longo de milênios, resultando em muitas raças criadas por sua lã, carne e leite. Com tanta diversidade, você não se pergunta o que mais torna cada ovelha verdadeiramente única. Muitos não sabem, mas a Pedra de Londres nos fascina. Este objeto misterioso, localizado em uma nicho na Rua Cannon, atrai a atenção de historiadores e turistas há mais de 1000 anos. Embora seu propósito exato permaneça incerto, acredita-se que a pedra seja uma relíquia da antiga Londres com profundas raízes históricas. Alguns acreditam que era um marco de fronteira usado pelos romanos, enquanto outros pensam que poderia ter servido como um local para anúncios públicos, ou até mesmo como símbolo do poder real. A pedra testemunhou muitos eventos e foi movida várias vezes ao longo de sua longa história. Hoje, ela permanece como um testemunho do rico passado de Londres, escondida à vista de todos. Apesar de sua idade e importância, muitos transeuntes podem nem notar este pedaço de história. Por que a Pedra de Londres continua a despertar curiosidade? Talvez seja a atração do desconhecido, ou as histórias que ela guarda dos séculos passados. Seja você um morador local ou apenas um turista, dedicar um minuto para refletir sobre sua origem adicionará um pouco de magia à sua caminhada pela cidade agitada. Você já se deparou com um guia chocante? O Horror Errante foi publicado pela primeira vez em 1661 e é frequentemente visto como um curioso documento histórico. Este guia, que se apresentava como uma forma de proteger os cidadãos dos perigos da prostituição em Londres, na verdade funcionava como um mapa para os próprios lugares que alertava. Em vez de apenas informar a sociedade, ele, inadvertidamente, indicava onde encontrar prostitutas, tornando-se um paradoxo fascinante de sua época. Sendo o primeiro de seu tipo, revela não apenas as visões sociais sobre moralidade, mas também ilumina a vida urbana em Londres no século XVII. Imagine ler um livro destinado à sua segurança e, de repente, perceber que é mais como um mapa do tesouro. Este documento único levanta questões sobre como entendemos e regulamos problemas sociais. O que isso diz sobre a relação entre informação e comportamento da sociedade? Acredite ou não, as casas Sun House 360 giram em direção ao Sol. Essas casas incríveis projetadas por talentosos arquitetos em Málaga, Espanha, elevam a habitação ecológica a um novo patamar. Imagine uma casa que gira durante o dia, sempre voltada para o sol. Esse design inovador permite que as casas aproveitem ao máximo a energia solar, o que é essencial para gerar energia renovável. Com isso, os moradores podem economizar uma quantia impressionante, até 70% em suas contas de energia. Isso significa menor dependência de fontes de energia tradicionais e um passo em direção a um estilo de vida sustentável. Os arquitetos buscaram criar uma casa funcional e estilosa, que se adapta ao ambiente, tornando-a ideal para quem se preocupa com o planeta.
com a capacidade de girar e se ajustar, essas casas não apenas oferecem conforto, mas também contribuem para um futuro mais verde. À medida que as mudanças climáticas continuam a ser um problema relevante, inovações como a Sunhouse 360 destacam a importância de um design inteligente em nossos esforços para viver de forma sustentável. Poderia isso ser o futuro da habitação? Os pinguins imperadores são aves fascinantes que vivem na Antártica. Eles são os maiores entre todas as espécies de pinguins, chegando a medir cerca de 120 centímetros. Imagine uma ave do tamanho de uma criança pequena, com plumagem preta e branca brilhante e detalhes laranja na cabeça. Eles não são apenas os mais altos, mas também os mais pesados, pesando até 40 quilos. Seu tamanho é crucial para sobreviver nas duras condições geladas, ajudando a manter o calor durante os invernos rigorosos da Antártica. Eles se reúnem em grandes colônias, enfrentando bravamente as tempestades, enquanto cuidam de seus filhotes, se aquecendo e se protegendo uns aos outros. Essa estrutura social fascinante mostra o forte espírito de comunidade deles. Então, da próxima vez que você ouvir sobre esses gigantes do mundo dos pinguins, lembre-se de quão majestosos eles são. Acredite ou não, mas Mercúrio não tem atmosfera. Essa característica única significa que não há vento, clima ou até mesmo sons no planeta. Quando o Sol brilha em Mercúrio, a temperatura pode chegar a 427 graus Celsius, transformando sua superfície em um verdadeiro inferno. Mas à noite, a temperatura cai para 173 graus Celsius, tornando-o um dos lugares mais extremos em termos de variação de temperatura no sistema solar. Sem uma atmosfera para protegê-lo, Mercúrio se torna um alvo para meteoros. Cada colisão deixa uma marca permanente em sua superfície. Essas cicatrizes se mantiveram por bilhões de anos, oferecendo aos cientistas uma visão fascinante das colisões espaciais. Então, quando você pensar em Mercúrio, lembre-se de que é um lugar onde o clima não muda, porque simplesmente não existe. Você já se perguntou por que os níqueis são tão diferentes? Apesar do nome, os níqueis têm mais cobre do que as moedas de 1 centavo. Embora frequentemente associemos os níqueis ao seu nome, que sugere um conteúdo de níquel, na verdade, eles são compostos por cerca de 75% de cobre e apenas 25% de níquel. Por outro lado, as moedas de 1 centavo mudaram. Antes eram principalmente de cobre, mas agora são feitas de 97,5% de zinco, com uma fina camada de cobre para aparência. Essa mudança ocorreu em 1982, quando o aumento dos preços do cobre tornou a produção de moedas de cobre muito cara. Então, da próxima vez que você jogar um níquel ou uma moeda de 1 centavo, lembre-se da ironia. O níquel, que leva o nome de um metal menos valioso, contém mais cobre do que a moeda de 1 centavo. Essa reviravolta incomum em nosso sistema monetário desperta o interesse sobre como o dinheiro evolui e reflete mudanças econômicas. Por que isso é importante, você pode perguntar? Compreender os materiais em nossas moedas do dia a dia pode aprofundar nossa apreciação pela história e pela economia da moeda. Você ficará surpreso ao saber que jaguares podem sentir euforia. Esses majestosos grandes felinos se comportam de maneira curiosa na natureza, buscando intencionalmente raízes alucinógenas. Ao consumir essas plantas, os jaguares intensificam seus sentidos, o que os ajuda na caça. Imagine-se se esgueirando pela selva, com seus sentidos aguçados para captar o menor movimento ou som. Esse estado natural de euforia lhes dá uma vantagem ao perseguir presas esquivas. Os jaguares precisam ser caçadores cautelosos, e ao comer essas raízes, eles criam uma percepção aguçada do mundo ao seu redor. Pesquisadores acreditam que esse comportamento único destaca a complexa relação entre esses incríveis animais e seu habitat, mostrando-nos que a natureza está cheia de surpresas que até os especialistas ainda estão descobrindo. Então, da próxima vez que você pensar nos jaguares, lembre-se de que eles podem simplesmente embarcar em uma viagem para garantir que sua próxima refeição seja bem-sucedida. Acredite ou não, o Randianuntati é enorme. Esta espada incomum tem cerca de 4,6 metros de comprimento e pesa 75 quilos, sendo uma das maiores do mundo. Criada no Japão durante o período Edo, o Randianuntati não foi feito para combate como a maioria das espadas. Em vez disso, tinha um significado espiritual, simbolizando a repulsa ao mal e promovendo uma sociedade pacífica.
Imagine uma pessoa segurando uma espada maior que um carro e que pesa tanto quanto uma pessoa grande. A arte envolvida na criação dessa arma monumental demonstra a habilidade dos ferreiros japoneses. Embora espadas geralmente estejam associadas à guerra, essa lâmina majestosa reflete uma filosofia diferente, focada na harmonia e na proteção. Hoje, o Handia Nuntachi é um artefato histórico que nos lembra da rica história cultural do Japão e dos significados mais profundos de suas tradições. O que você acha de uma espada feita para a paz e não para a luta? Você sabia que a Venezuela tem o nível de água mais alto do mundo? Com impressionantes 177,9 metros, o nível de água na Venezuela é único no nosso planeta. Esse valor incrível está ligado às características naturais surpreendentes do país, especialmente a magnífica Cachoeira Angel, considerada a mais alta cachoeira contínua do mundo. Localizada na região de Gran Sabana, a Cachoeira Angel despenca rapidamente, criando um espetáculo emocionante que atrai aventureiros e viajantes de todo o mundo. A água cai do topo do Ollantaytambo, uma enorme montanha em forma de mesa, fazendo uma jornada fascinante em direção às florestas tropicais. Além de suas vistas deslumbrantes, essa cachoeira desempenha um papel importante no ecossistema, sustentando a diversidade de espécies de plantas e animais. Então, da próxima vez que você sonhar com aventuras, pense na Venezuela e suas alturas inspiradoras. Quem não gostaria de estar perto de uma maravilha natural assim? Tesouros inesperados. Um navio da Segunda Guerra Mundial com boliche. Durante a Segunda Guerra Mundial, o USS Oahu, um navio da Marinha dos EUA, afundou perto do Havaí. E hoje, ele repousa no fundo do oceano com um segredo surpreendente, um boliche totalmente funcional a bordo. Esse detalhe inusitado mostra como a vida no mar podia misturar trabalho e lazer. Imagine os marinheiros derrubando pinos para relaxar após longos dias. É curioso como algo tão divertido quanto o boliche pôde fazer parte de um navio militar. Engraçado que não é a primeira vez que o boliche foi criticado. No século XIV, o rei Eduardo III da Inglaterra proibiu esse jogo, acreditando que ele distraía os soldados do treinamento com arco e flecha. Ele achava o boliche tão atraente que o considerava uma ameaça à prontidão militar. Quem diria que um simples jogo poderia mudar a história e se tornar parte central da história de um naufrágio? Transformando a pele em arte. O futuro da criatividade. Uma artista israelense transformou sua mão em uma incrível tela tridimensional através de uma pintura cuidadosa, criando paisagens, animais e rostos impressionantes diretamente em sua pele. Ela mostra uma forma única de arte efêmera que chama a atenção nas redes sociais. Cada obra é meticulosamente elaborada, permitindo que ela expresse sua criatividade de maneiras que desafiam as fronteiras tradicionais dos meios artísticos. Muitos de seus designs vibrantes existem apenas por um curto período, mas deixam uma impressão duradoura na internet, lembrando-nos da natureza passageira da arte. Essa abordagem fascinante não só redefine nossa percepção da body art, mas também destaca o papel de plataformas como o Instagram na disseminação e promoção da criatividade inovadora. Com o crescimento da popularidade de sua arte, não podemos deixar de nos perguntar: será que o corpo humano é a próxima fronteira para artistas em todo o mundo? Você sabia que sua língua é composta por 8 músculos? Esse músculo poderoso não só é essencial para perceber sabores, mas também desempenha um papel importante na fala, mastigação e deglutição. A língua é incrivelmente flexível, permitindo que se mova em várias direções. Ela pode se mover rapidamente para ajudar você a pronunciar palavras, misturar alimentos na boca e empurrá-los para baixo pela garganta. Cada um dos 8 músculos trabalha em conjunto, garantindo controle total, seja em uma palavra complicada ou em uma deliciosa guloseima. Sua língua também ajuda a formar sons únicos de cada idioma, tornando a comunicação possível. Sem ela, ações simples como comer e conversar seriam muito mais difíceis. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu prato favorito ou rindo com amigos, lembre-se desse incrível músculo que torna tudo isso possível. As máquinas realmente podem pensar como nós? A inteligência artificial, ou IA, está mudando nosso mundo de maneiras surpreendentes. São sistemas de computador projetados para realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprender, resolver problemas e entender a linguagem. Imagine uma máquina que pode aprender com a experiência, reconhecer vozes ou até mesmo conversar com você. A IA faz isso por meio de algoritmos complexos e grandes volumes de dados para encontrar padrões e tomar decisões.
Essas tecnologias não são apenas gadgets interessantes, elas estão mudando a forma como trabalhamos, nos comunicamos e interagimos uns com os outros. Desde assistentes inteligentes em nossos telefones até robôs avançados em fábricas, a IA está se tornando parte do nosso dia a dia, aumentando a eficiência e abrindo novas oportunidades. Mas ao adotar essa tecnologia inteligente, também devemos considerar as questões éticas que ela levanta. Até que ponto devemos confiar nas máquinas para pensar por nós? E se eu te contar sobre a moda dos chaveiros para celulares? Os chaveiros para celulares se tornaram um verdadeiro sucesso no início dos anos 2000, transformando os dispositivos móveis em acessórios estilosos. Imagine pequenos itens coloridos pendurados no seu celular favorito, muitas vezes grandes e chamativos. Esses chaveiros não eram apenas para enfeitar, eles refletiam o estilo pessoal e os interesses, como as bolsas de designers atuais. Você podia encontrar de tudo, desde animais fofos até joias brilhantes penduradas em um pequeno anel no seu celular. Embora os toques de chamada que saíam desses dispositivos muitas vezes deixassem a desejar, os chaveiros diziam muito sobre quem você era. Todos queriam personalizar seus aparelhos, tornando-os únicos. Com o avanço da tecnologia, esses acessórios fofos ficaram no passado, mas deixaram uma marca nostálgica na história da moda móvel. Você se lembra de quais chaveiros você tinha? Você sabia que o Egito inventou a maquiagem para a beleza? Os antigos egípcios foram pioneiros em muitos aspectos da cultura, e você pode se surpreender ao saber que eles foram um dos primeiros a usar maquiagem. Já em 4000 a.C., eles utilizavam diferentes materiais para melhorar sua aparência e proteger a pele do sol forte. Tanto homens quanto mulheres embelezavam os olhos com maquiagem feita de kohl, uma mistura de galena e malaquita, que não só destacava os olhos, mas também protegia contra infecções. Eles costumavam pintar as pálpebras de verde, mostrando seu status e saúde. A cor dos lábios era feita de frutas esmagadas ou óxido de ferro, e também experimentavam com cremes e pós. A maquiagem não era apenas uma forma de beleza, ela tinha um papel importante em suas crenças espirituais. Muitos acreditavam que ao usar maquiagem, estavam homenageando os deuses e recebendo sua proteção. Essa rica história mostra como a maquiagem sempre esteve ligada à cultura, beleza e até religião na sociedade humana. Conheça a incrível mandíbula do formiga e sua mordida relâmpago. Você pode se surpreender. O formiga, com uma mandíbula impressionante, tem a mordida mais rápida do reino animal, fechando suas poderosas mandíbulas a uma velocidade inacreditável, 2.300 vezes mais rápido que o piscar de um olho. Imagine só. Essa velocidade incrível não é apenas para impressionar. Ela desempenha um papel crucial na sobrevivência do formiga. Durante a caça, esses formigas usam sua mordida rápida para pegar a presa instantaneamente, sem perder a chance de se alimentar. Mas não é só isso. A impressionante velocidade de suas mandíbulas também permite que eles saltem no ar para escapar rapidamente de predadores. Essa habilidade única é chamada de fechamento balístico das mandíbulas e os torna uma das criaturas mais surpreendentes da natureza. Esses pequenos insetos, frequentemente encontrados em florestas e campos, desenvolveram essa técnica extraordinária ao longo de milhões de anos, mostrando as maravilhas da adaptação no mundo animal. Então, da próxima vez que você ver um formiga, lembre-se de que nesse corpinho pequeno há um mundo de talentos incríveis. Quer saber mais sobre as adaptações impressionantes dos animais? Você pode se surpreender. A lei de Moore ainda é relevante. Criada por Gordon Moore em 1965, essa lei prevê que o número de transistores em um microchip dobra a cada 2 anos. Isso significa que seus dispositivos estão ficando menores, mais rápidos e mais potentes a uma velocidade impressionante. Moore percebeu que, com o avanço da tecnologia, a produção desses pequenos componentes se torna mais barata e eficiente. Imagine seu smartphone hoje, que tem um processador milhões de vezes mais poderoso do que os computadores usados para levar o homem à Lua. Esse rápido progresso não se refere apenas à velocidade. Ele também impulsiona inovações em diversas áreas, desde a saúde até o entretenimento. Engenheiros e cientistas estão constantemente ultrapassando limites, criando a base para tecnologias empolgantes, como inteligência artificial e computação quântica. Olhando para o futuro, a pergunta é: como podemos aproveitar esse crescimento acelerado para o bem da sociedade? Você consegue imaginar esta incrível obra-prima curvada? A Ponte do Diabo, na Alemanha,
construída no século XIX, não é apenas uma ponte, é uma obra de arte impressionante. Este milagre da arquitetura é famoso por seu design curvado único, que reflete quase um círculo perfeito nas águas calmas do rio abaixo. Ao atravessar a ponte, ou simplesmente admirá-la de longe, sua beleza realmente encanta. Construída na era do romantismo, a ponte simboliza as emoções que as pessoas sentiam pela natureza, pela beleza e pela engenharia. Visitantes frequentemente param para tirar fotos, encantados com sua vista mágica e harmonia com a paisagem ao redor. Seja você um amante da arquitetura ou apenas alguém que aprecia belas vistas, a Ponte do Diabo oferece uma experiência maravilhosa que desperta curiosidade e admiração. Quais histórias esconde esta obra-prima arquitetônica? Você já se perguntou por que a charreada atrai tantas pessoas? A charreada é um esporte tradicional mexicano que mistura a emoção do rodeio, a habilidade da equitação e o espírito da pecuária. Essa competição emocionante acontece em uma arena especialmente equipada, conhecida como Alianza Charro, onde competidores experientes mostram suas habilidades impressionantes. Durante o evento, os participantes enfrentam diferentes desafios com cavalos e gado, demonstrando sua agilidade, precisão e forte conexão com os animais. Desde a corrida pela arena até o manejo habilidoso do gado, é um espetáculo emocionante de talento e trabalho em equipe. A charreada não só celebra a cultura mexicana, mas também promove o espírito comunitário, reunindo espectadores e participantes para apoiar seus favoritos. Com uma rica história e uma atmosfera vibrante, a charreada convida todos a apreciar essa combinação única de esporte, tradições e camaradagem. Acredite ou não, os pavões usam suas penas para se proteger. Essas aves incríveis são conhecidas por suas plumagens brilhantes, decoradas com manchas que parecem olhos, chamadas ocelos. Mas você sabia que essas penas deslumbrantes têm um papel importante não só na atração de parceiros? Quando um pavão sente perigo, ele abre sua cauda luxuosa, criando um espetáculo impressionante que pode confundir e intimidar predadores. O tamanho e a complexidade das penas criam a ilusão de uma ave muito maior, dificultando a concentração dos predadores em seu alvo. Esse truque astuto é um exemplo fascinante da engenhosidade da natureza, unindo beleza e táticas de sobrevivência. Ao exibir uma aparência tão impressionante, os pavões aumentam suas chances de escapar do perigo. Na próxima vez que você vir um pavão abrindo sua cauda colorida com orgulho, lembre-se de que não é apenas um lindo espetáculo, é uma estratégia inteligente de sobrevivência. A natureza não é incrível? Prepare-se para se surpreender com o Oscar da Disney. No final da década de 1930, Walt Disney recebeu um Oscar honorário por seu filme inovador, Branca de Neve e os Sete Anões. Em vez da tradicional estatueta dourada, Disney foi premiado com um Oscar completo e 7 estatuetas em miniatura. Essas pequenas estatuetas representavam os 7 anões favoritos do filme: Doutor, Dunga, Soneca, Feliz, Atim, Zangado e Burguês. Esse gesto criativo destacou o quão revolucionário foi o filme, pois ele se tornou o primeiro longa-metragem de animação, expandindo os limites da narrativa e da animação da época. Este prêmio não apenas reconheceu as inovações de Disney, mas também marcou um momento importante na história do cinema, mostrando que a animação pode ser valorizada tanto quanto os filmes com atores reais. Então, da próxima vez que você pensar na magia do cinema, lembre-se desse momento único com o Oscar e como ele mudou para sempre o mundo da animação. Prepare-se para se surpreender com os dedos únicos dos papagaios. Você sabia que os papagaios são zigodáctilos? Esse termo complicado significa que essas aves coloridas têm uma disposição especial dos dedos. 2 apontam para frente e 2 para trás. Essa estrutura incrível não é apenas para enfeitar. Ela dá aos papagaios uma ótima pegada em galhos e outras superfícies. Patas fortes permitem que eles subam facilmente em árvores e peguem objetos como frutas, nozes ou até brinquedos. Essa adaptação torna os papagaios manipuladores excepcionais em seu habitat, permitindo que procurem comida e interajam de forma divertida com o mundo ao seu redor. Então, da próxima vez que você ver um papagaio, lembre-se de que esses dedos únicos não são apenas divertidos, são ferramentas importantes que ajudam essas aves a sobreviver em seu ambiente natural. A natureza não é incrível?
Em 2017, cientistas de Harvard realizaram algo incrível. Eles codificaram com sucesso uma imagem em movimento, um GIF de um cavalo engalopada, no DNA de bactérias. Este GIF não é apenas uma animação, é uma nova versão do primeiro filme já feito, chamado Cavalo em Movimento, filmado em 1878 por Edward Muybridge. Usando métodos modernos de biologia molecular, os pesquisadores transformaram os quadros desse filme clássico em uma sequência de código de DNA. Este experimento revolucionário não só mostra o potencial do DNA como um meio de armazenamento de informações, mas também destaca a incrível interseção entre arte e ciência. Imagine poder guardar filmes inteiros em fios microscópicos que podem durar milhares de anos. Como você acha que essa tecnologia pode mudar a preservação do nosso patrimônio digital? Você sabia que a comida molda nossas vidas não apenas durante as refeições? A comida não é apenas algo que comemos para nos saciar. Ela é uma parte importante da nossa cultura, tradições e encontros sociais. Desde jantares familiares vibrantes até aconchegantes celebrações, as refeições em conjunto fortalecem laços e criam memórias. Pense no seu prato favorito e nas lembranças associadas a ele. Pode ser uma receita passada de geração em geração, ou risadas compartilhadas em torno de um bolo caseiro. A comida também pode estar profundamente ligada às nossas emoções, oferecendo conforto em tempos difíceis ou alegria em momentos festivos. Ao redor do mundo, culturas celebram tradições culinárias únicas que refletem história, identidade e comunidade. Por exemplo, na Índia, as festividades são acompanhadas por uma abundância de comidas festivas, enquanto na Itália, o almoço de domingo com a família é um ritual querido. Então, da próxima vez que você for comer, pense nas ricas histórias e experiências entrelaçadas no que está no seu prato. A comida realmente alimenta nossos corações e almas. Veja o que realmente acontece quando você anda para trás. A caminhada retro, como é chamada, não é apenas uma maneira interessante de diversificar seus treinos. É uma atividade única que ativa diferentes grupos musculares em comparação com a caminhada normal para frente. Quando você anda para trás, suas panturrilhas, glúteos e músculos do core trabalham mais, o que significa que você queima mais calorias. É uma maneira eficaz de melhorar sua atividade física, sem nem perceber. A caminhada retro não só desafia seu corpo, mas também melhora o equilíbrio e a coordenação, já que você se concentra mais nos seus movimentos. Como você não está acostumado a se mover nessa direção, seu cérebro também fica mais ativo. Então, se você quer adicionar variedade às suas caminhadas, por que não experimentar a caminhada retrô? Você pode descobrir que se diverte com seus benefícios enquanto se diverte. Vamos revelar a verdade sobre a cratera de Chicxulub. Este lugar incrível marca o ponto onde um asteroide colidiu com a Terra e causou a extinção dos dinossauros. Quando o asteroide atingiu o planeta, gerou uma onda de destruição, cobrindo a área com mais de 30 metros de rocha derretida em apenas alguns minutos. Imagine uma paisagem transformada em um mar de fogo. Logo depois, as águas do oceano inundaram a região, trazendo mais 90 metros de sedimentos. Esse fluxo intenso de pedras, misturadas com lava e água, provocou tsunamis gigantes que atingiram o planeta. Esses tsunamis não apenas mudaram as linhas costeiras, mas também impactaram drasticamente os ecossistemas. Como resultado, muitas espécies não conseguiram sobreviver, levando a uma extinção em massa que eliminou quase 3/4 das espécies na Terra, incluindo os poderosos dinossauros. A cratera de Chicxulub mostra como um único evento pode mudar radicalmente a história do nosso planeta. Você já se perguntou por que as mulheres lutaram pela liberdade? Em 1908, uma mulher corajosa chamada Kate Mulcahy entrou para a história como a primeira mulher presa por fumar na rua, em Nova York. Isso aconteceu porque ela quebrou a lei de Sullivan, que proibia explicitamente as mulheres de fumar em público. Kate não se deixou abater durante o julgamento, defendendo com paixão seu direito de fumar, assim como qualquer homem. Sua atitude ousada chamou a atenção de muitos e gerou discussões sobre igualdade de gênero e liberdade pessoal. Apenas 2 semanas após seu caso, o prefeito da cidade tomou uma decisão importante, vetando a lei de Sullivan e abrindo caminho para que as mulheres se expressassem mais livremente em espaços públicos. As ações de Katie não apenas desafiaram leis ultrapassadas, mas também inspiraram muitas mulheres a lutar por seus direitos, marcando um momento significativo na luta pela igualdade de gênero. Quais outras barreiras você acha que as mulheres ainda enfrentam hoje? Prepare-se para explorar as curvas selvagens da Lombard Street.
Esta famosa rua em São Francisco é conhecida por suas 8 curvas acentuadas em apenas um quarteirão. Imagine dirigir por essas curvas fechadas, superando com habilidade a ladeira íngreme. A Lombard Street foi projetada na década de 1920, quando os primeiros carros enfrentavam dificuldades nas colinas íngremes da cidade. Designers inteligentes decidiram que essas curvas sinuosas tornariam o tráfego mais seguro e fácil. Hoje parece uma atração para turistas que se aglomeram nessa estrada icônica para tirar fotos e sentir a emoção. Ao caminhar pela calçada bem cuidada, cercada por flores vibrantes e casas encantadoras, você pode sentir a empolgação no ar. Seja dirigindo ou apenas passeando pela calçada, a Lombard Street oferece um pedaço único do charme peculiar de São Francisco. Você já teve a chance de visitar essa maravilha sinuosa? Ed Slovic é lembrado na história americana como o único soldado condenado e fuzilado por deserção desde a Guerra Civil. Servindo como soldado raso durante a Segunda Guerra Mundial, ele não suportou a pressão do combate e os horrores da guerra. Em 1944, ele desertou de sua unidade várias vezes, tentando escapar da violência ao seu redor. Infelizmente, em vez de clemência, suas ações resultaram em um rápido tribunal militar. Em 1945, Slovic foi fuzilado, deixando uma marca sombria na história, como um símbolo das consequências severas para aqueles que abandonaram o campo de batalha. Seu caso gerou debate sobre o tratamento dos soldados e a política de deserção. A história de Ed Slovic serve como um lembrete assustador das dificuldades enfrentadas pelos soldados e das regras rígidas de conduta militar em tempos turbulentos, porque seu destino foi tão cruel em um país que valoriza a liberdade. Acredite ou não, Matthew Beard tinha 13 irmãos e irmãs. Matthew, que interpretou o adorável personagem Stymie na clássica série Os Pequenos Travessos, cresceu em uma casa barulhenta, cheia de risadas e caos. Seu papel gerava uma boa renda, o que ajudava bastante a família. Esse aumento financeiro era tão valioso que seus pais fizeram um acordo inusitado com ele. Ele poderia renomear um de seus irmãos mais novos. Além disso, quando novos irmãos e irmãs chegavam, seus pais lhe davam a divertida privilégio de nomear cada um deles ao nascer. Imagine a responsabilidade. O espírito brincalhão e a criatividade de Matthew se refletiam nesses nomes especiais, fortalecendo os laços em sua grande família. Sua experiência nos lembra como a criatividade e a responsabilidade podem florescer em relacionamentos familiares únicos. Como a nomeação de irmãos e irmãs pode impactar os laços familiares. Você sabia sobre essa solução para o problema da falta de moradia no Hawaii? Em várias regiões dos Inuit, incluindo o Hawaii, está sendo adotada uma abordagem única para combater a falta de moradia, oferecendo passagens de avião de ida para aqueles que precisam. Em vez de abrigos tradicionais ou serviços, alguns programas ajudam pessoas que desejam voltar para seus estados de origem ou para lugares onde tem apoio. Essa estratégia pode gerar controvérsias, pois levanta questões sobre responsabilidade e as consequências a longo prazo para os afetados. Os defensores afirmam que isso oferece um novo começo e a chance de escapar de uma situação difícil, enquanto os críticos temem que isso apenas transfira o problema. Os programas geralmente exigem que os participantes concordem com certas condições, como ter um destino e um plano, enquanto as cidades buscam soluções para esse problema complexo. Será que ideias mais inovadoras como essas podem ajudar a reduzir a falta de moradia? E se eu te disser que Tóquio tem 37,2 milhões de habitantes? Esta cidade movimentada é a mais populosa do mundo em 2023. O tamanho imenso de Tóquio não é apenas um número, é um vibrante centro de cultura, inovação e atividade. Imagine uma cidade onde as ruas estão cheias de milhões de pessoas, cada uma contribuindo para um quadro único da vida. Em segundo lugar está Delhi, na Índia, com cerca de 32,9 milhões de habitantes, e em terceiro, Xangai, na China, com aproximadamente 29,2 milhões. A grandeza de Tóquio pode ser opressora, mas também fascinante, pois seus bairros lotados estão cheios da energia de inúmeras lojas, restaurantes e opções de entretenimento. Ao caminhar por essa selva urbana, você pode ver como a tecnologia se mistura harmoniosamente com as tradições. Desde templos antigos até arranha-céus modernos. Viver em uma cidade tão populosa traz desafios, como o transporte público lotado, mas também vantagens, como a diversidade de restaurantes e entretenimento. Então, o que atrai tantas pessoas para Tóquio? Incrível, mas a insônia pode fazer uma pausa.
Em Hong Kong, há um ônibus único que oferece um passeio de 5 horas, especialmente para pessoas que sofrem de insônia. Este trajeto em comum se estende por 53 milhas e passa por belas paisagens da cidade. Assim que você entra no ônibus, percebe comodidades como protetores de ouvido e máscaras para os olhos, criando uma atmosfera relaxante. Enquanto o ônibus avança, os passageiros podem descansar e fechar os olhos, mergulhando em um sono tranquilo, enquanto motoristas experientes conduzem o percurso. Essa ideia combina viagem e descanso, dando aos insones a chance de recarregar as energias sem a pressão de um ambiente comum para dormir. Enquanto muitas pessoas em cidades barulhentas enfrentam problemas para dormir, será que esse ônibus pode mudar nossa visão sobre relaxamento e viagens?